Maravilha, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Aragão Cast. Aqui o papo é extraordinário. E falando em papo extraordinário, hoje nós temos um convidado para lá de extraordinário aqui na minha frente e que foi um dia, né, e continua sendo extraordinário na minha vida. Mas antes de apresentar o nosso convidado extraordinário, eu quero chamar ela, que alarga o meu sorriso e aquece o meu coração. Minha esposa querida, Karine Fernandes. É isso, muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez, amor. Obrigada, amor. É uma alegria sempre estar aqui com você sabe disso, do seu lado. Aqui, lá fora, onde quer que a gente esteja, né? É sempre muito bom. Que bom, é muito amor, né? E uma alegria também estar aqui com você, que está acompanhando a gente nesse segundo episódio da série Gratidão, aqui no Aragão Cast. Muito bem, vamos que vamos. Falando em gratidão, amor, vamos falar aqui antes ainda de apresentar o nosso convidado extraordinário de hoje, nós vamos falar também dos nossos patrocinadores, não é isso? É isso mesmo. Muito bem. Vamos iniciar aqui então falando da KMF Seguros e Consórcios. São 11 anos de mercado, uma equipe super atenciosa, são mais de 1.000 clientes. E estamos aguardando você. Siga a gente no Instagram, é @KMF Corretora. E a Viralize Web, né? Agência de marca digital, que também acredita nesse projeto nosso aqui. E para você conhecer um pouquinho mais da Viralize, é só acessar lá a viralizeweb.com. Vamos junto, amor? Vamos lá, que eu tô muito animado. Tô super animado, na verdade, para trazer aqui hoje o nosso convidado extraordinário. Ele que é, amor, esposo da Adriana. Isso. Ele é pai da Nicole. É pai da doce Laurinha. O Joãozinho é um cara pra cima, animado o tempo todo. É um cara que me ensinou a sorrir, né? E nós vamos falar um pouco mais dele aqui, mas eu quero antes apresentar ele, o João Batista. Para os mais íntimos, Joãozinho. Seja bem-vindo, Joãozinho. Obrigado por ter vindo. Boa tarde a todos. Para mim não foi só um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Consideração que eu tenho com você, Eliseu, a sua esposa Karine, que a gente acolheu na família e hoje a gente já não pensa mais ter a família sem você, tá? Ô, João, muito obrigada, viu? Tá? E a gente espera que seus filhos, o Luca que está vindo, a Maluzinha, que não está aqui hoje conosco, mas está no coração. Perfeito. Que também se integra à nossa família, como você integrou, e é uma honra sempre tê-la conosco nas nossas reuniões, na nossa família. Muito obrigada. Eu agradeço porque eu sinto isso, viu, João? Não só escuto isso de vocês, mas eu sinto isso verdadeiramente. Agradeço de coração. Muito bem, João. E falando de família, João, que você já iniciou aí, né, essa deixa aí falando de família, eu que tive a oportunidade de conhecer ainda solteiro, eu queria iniciar aqui, João, te perguntando o seguinte: em qual momento que aconteceu ali a virada de chave do Joãozinho solteiro para o Joãozinho casado, esposo, pai de família? Me conta, como é que foi essa virada de chave? Eliseu, isso aí eu creio que acontece com todo mundo, igual eu sempre tive os pés no chão em relação à família, me programei para ter a época certa de casar, tanto é que casei com 35 anos de idade e creio que acontece com todo mundo quando a pessoa espera a pessoa certa, sem correr atrás, porque quando eu conheci a Adriana e eu não pensava em namorar a Adriana, na verdade nem queria, e era do mesmo jeito, não tinha nada a ver, e aconteceu, porque acho que tudo que é escrito por Deus, que Deus quer que aconteça, acontece. Perfeito. E a virada de chave aconteceu quando a gente decidiu que ia casar mesmo e constituir uma família, e graças a Deus deu certo, tanto é que nós temos 2 filhas maravilhosas, que é a Nicole e a Laura, que é motivo de muito orgulho para mim, ter elas como filha,
E a mãe delas aí como esposa, que já fizemos 19 anos de casado, agora dia 17 de dezembro passado, e estamos muito felizes juntos, graças a Deus. Legal, muito bom, João. Ô, João, cara, esse assunto de casamento, ele nos interessa muito, né, amor? Demais. É um assunto que a gente tem brilho nos olhos para falar, porque nós somos apaixonados pelo nosso casamento. Nós gostamos dessa ideia de casamento, de família, sabe, João? E aí eu queria, João, emendar aqui com você o seguinte: o que você atribui o sucesso no seu casamento de 19 anos, né? Como você acabou de falar pra gente. Quais são os atributos que você entende como sendo chave para a gente ter sucesso na vida dois, enfim? Dizer que bom que você fez essa pergunta, porque eu tenho observado, primeiramente na minha vida, no meu casamento, na vida, né, do teu irmão, meu irmão também, o Elias, que infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, não está aqui hoje, que todos nós, a vida mudou para melhor depois que conhecemos nossos esposos e casamos. Eu, particularmente falando, depois que casei com a Adriana, é que as coisas se pegaram os trilhos, né? Vamos dizer que o trem, já que nós somos livres para falar de trem, aqui em Minas, o trem pegou os trilhos depois que casei. Por isso que sou muito grato, primeiramente a Deus, e depois a ela, porque ela tem me ajudado muito, 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 e a gente pegou o trilho junto. Legal. Né? Ô, Adriana, você tá vendo aí, né, Adriana? Que declaração de amor, hein? Chique demais, hein, João? E noto, eu esperei essa oportunidade para falar, hoje eu tenho, não vou deixar escapar, que a tua vida também mudou da água pro vinho, entendeu? E eu tô te falando, não é de forma literária, depois que você conheceu a Karine. Eu, como teu primo, irmão, de consideração que a gente tem, e mais velho e observador, observei isso, tá, Karine? Não é nenhuma falsidade aqui, porque não preciso disso, você também não. Depois que o Eliseu, mesmo antes de namorar, de casar, só era namorado seu, já era notória como ele mudou, em forma comportamental, em forma social, de vida social, ele mudou e muito. Não que ele fosse uma pessoa mudana, não que ele fosse um cara perdido, não é isso que eu estou dizendo. Mas momentos confissões aqui no Aragão Cast. Um processo muito grande. E eu tô gostando disso, continua, João. Foi uma mudança significativa. E a Adriana é testemunha que eu tenho falado para ela desde o começo. Olha, veja bem como a Karine fez bem na vida do Eliseu. A gente é notório a mudança dele. E ela concordou comigo que é mesmo. Até com seu irmão conversando um dia, não lembro quando, a gente também tocou nesse assunto. Legal, João, entendeu? legal. Então, esse feedback é muito importante. Por viu, isso João? que você é tão bem-vindo à família, porque todos notaram isso. Muito obrigada. Eu falo aqui e tenho certeza que o Elias, que é seu irmão, a Ana Paula, que a gente chama de Paulinha, carinhosamente de Paulinha, sim, e a sua mãe, né? Todos falam a mesma coisa quando a gente toca nesse assunto. E o gostoso, João, desse assunto é a gente saber que agora, não sei se eu já falei, mas eu vou falar para vocês agora também, que um completa o outro, né? Então, da mesma forma que vocês, né, observaram essa mudança, né, Eliseu? Nós também. Porque o casamento, eu acho, o relacionamento a dois é isso, né? É um complementando o outro, essa experiência gostosa, e um fazendo do outro uma pessoa melhor, né? Esse é o legal, né? Legal, João. Mas quando você fala isso, João, é muito bom ouvir. Primeiro que eu também já notei isso, né? Por vezes. E por vezes eu já falei isso para minha esposa. E as pessoas, né, que convivem com a gente sabem disso. Inclusive, João, no episódio anterior, eu falei que ela investiu numa ação falida. E aí você vem aqui e conta uma história dessa aí, só valida para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Aragão Cast, que realmente eu não estava mentindo. A minha esposa investiu numa ação falida e que bom que deu certo.
nós temos um casal de amigos em João Molevade e um dia eu disse para eles assim, olha, a gente conheceu eles recém-casados, né, na lua de mel. Nossa, lua de mel, foi. Nós viajamos para a lua de mel e eles também viajaram para a lua de mel e a gente se conheceram lá, né, e acabou que criou-se ali uma conexão, né, amor? Exatamente. E a gente, né, nos tornaríamos amigos. E um dia eles visitaram a nossa casa e eu falei para eles, olha, a minha vida só melhorou depois que eu comecei a me relacionar com a minha esposa, né? Então eu acho que também, João, é fruto de propósito, né? Quando a gente encara o relacionamento da forma que ele deve ser encarado, eu não tenho dúvida que ambos vão evoluir. Não é isso, João? Verdade. Só deixando claro que eu não sabia do outro podcast, não foi nada combinado, só deixando claro. Vocês sabem que eu não sabia dele. Até porque ele não foi ao ar ainda. Então só deixando claro, eu nem sabia também que não tinha ligado. Muito bem. Mas o seguinte, eu te conheço de longa data. E a gente iniciou aqui falando de família, né? Do sucesso que você tem hoje com a sua família linda, né? A sua esposa, suas 2 filhas. Obrigado. Aqui também, né? Nós fizemos 12 anos, não é isso, amor? 12 anos de casados. De casados, enfim. Mas me permita voltar um pouquinho atrás, porque eu sei que nem sempre foi assim, né, João? Nós estamos aqui, eu estou aqui diante de um cara que fez o mesmo percurso que eu fiz. Migrou do interior, não é isso, João? Para construir uma trajetória nova na cidade. Você também é nordestino, né, João? Você saiu do Nordeste? Sou baiano, sim. Perfeito. Então você fez exatamente o mesmo percurso que eu. Mas você fez esse percurso, João, em ocasião diferente, né? Bem antes da minha. E eu queria... Idade diferente. Idade diferente, exatamente. E aí eu queria entender aqui contigo, até para as pessoas entenderem, João, que elas, às vezes, as pessoas têm uma crença de querer olhar para a gente hoje, né? Ou para alguma pessoa de sucesso e acreditar que sempre foi no sucesso, não é? E se esquece de olhar a caminhada, o que eu costumo dizer, né, amor? O processo. E isso é muito importante, João. Eu queria entender melhor com você como é que foi essa migração sua, a saída lá do interior, a chegada na capital, enfim. Me fala aí como é que foi essa adaptação. Foi fácil, não. Eu imagino. Foi fácil. Vindo do interior, no interior, bem interior mesmo, que poucas pessoas, até eu falando, demora a entender como que era o interior, mas eu um cara que tinha estudado até a 5ª série. A cidade maior que eu tinha andado, acho que tinha cerca de 30 mil habitantes. Veio para Belo Horizonte. Aí, na época, não chegava a ter 2 milhões, mas aí perto de 2 milhões de habitantes. Acho que soma a Lembra o ano, João? Lembro, claro, com clareza. Em 1992. 92, legal. 92, mais precisamente em maio de 92. E o percurso seu, João, você saiu da Bahia, mas não veio direto para Minas não, né? Você fez um outro percurso, não é isso? Saí da Bahia com 3 anos de idade. Legal. E fui morar no Pará. Não, na verdade eu fui para o Maranhão. Certo. Ainda fiquei 2 anos no Maranhão, depois fui para o Pará. Vivi no Pará até a idade de 22 anos de idade, quando eu voltei para Minas Gerais. Legal. Aí foi um percurso longo, porque são 2.900 quilômetros daqui até lá, então a distância é boa. É chão com força, né, João? E na época o avião não tinha essa facilidade hoje não, né, João? O percurso era em dias de ônibus, né? Eu fiz esse percurso tanto de lá para cá, como daqui para lá, porque eu fui várias vezes passear de ônibus, que eu nem sei te dizer quantas vezes. Foram muitas. Então, só sei dizer que passando pela 262 por Goiânia foi só uma vez, mas pela 040 não tem aqui, seguindo para Brasília. E você repetiu esse percurso porque você veio para cá, João, mas os seus pais não vieram, né? Você veio para a capital de forma meio que individual ali, no peito e na raça, como diz lá no Nordeste, né? Verdade, no peito e na raça. E lembrado também que eu não vim para ficar. Você veio a passeio? Não.
eu vim a negócio. Legal. Ao norte de Minas, aqui, na divisa já com a Bahia, a minha mãe tinha uma herança que o meu avô, o pai dela, deixou para ela. E ela passou uma procuração para que eu viesse vender a parte dela, Entendi. que era numa Isso eu fazenda. não sabia, João. Eu não lembrava dessa parte da história. É numa fazenda no município de Jacinto, já na divisa, Norte de Minas. já na divisa com a Bahia, Exato. que é chamado Vale do Jequitinhonha. Legal. Aí, não conhecia aqui em Betim, que eu moro em Betim, né? Certo. Uma tia minha, irmã da minha mãe, que não me conhecia, nem eu a conhecia, nem ela e nem um dos primos, Uhum. né? O esposo dela, meu falecido tio, não conhecia ninguém. Mas vim pelo endereço dela e ela sabia que eu estava vindo para resolver esse negócio. Como vim e resolvi. Só que após resolver o negócio, passou mais de um mês aqui. Aí eu fiquei a convite do meu tio para trabalhar com ele. Na época ele tinha um trailer que vendia sanduíche. Uhum. Era bem movimentado, que as noites de sexta para sábado e de sábado para domingo, a gente passava a noite toda trabalhando. Aí ele falou, não, eu cheguei em maio, já é junho, a metade do ano já se foi, então vamos fazer o seguinte, você fica comigo até o final do ano. Legal. E João, esse trabalho no trailer, você diria que foi o primeiro emprego seu aqui, de maneira informal? Informal foi, porque Legal. eu já ia dizendo, não foi emprego. Foi de maneira informal, mas foi uma escola muito boa. Um aprendizado, acho que a gente não deve perder oportunidade na vida de aprender. E eu acho que eu não perdi essa oportunidade de aprender. Legal. E daqui a Aprendi pouco a gente muito. vai chegar lá na frente, né, na sua profissão de hoje, João, e que pode ter alguma relação com essa primeira experiência sua no trailer, né, João? Verdade. Beleza, mas nós vamos chegar lá. Ô, João, e aí? Aí você veio para resolver essa questão aí, né, de herança, ficou ali por um mês, quanto tempo você ficou, e aí como é que foi? Você voltou para sua terra natal lá e teve que voltar novamente? Como é que foi isso daí? Não, depois que eu estava aqui, eu não lembro ao certo, em torno de uns 15 a 20 dias, eu já queria ir logo para Jacinto para resolver a minha missão. Eu vim nessa missão. E até então você não conhecia a herança, né? Não conhecia nada, não conhecia a herança, Eu imagino não que conhecia a cidade. Eu imagino que você estava. Não conhecia nada. E eu imagino que você estava curioso para ver ali a herança, Só né? sabia que vinha para cumprir uma missão, né, João? Verdade. Eliseu, eu desde muito novo, vou dizer pequeno, porque pequeno sou até hoje, mas desde muito novo, eu sempre tive uma fome por conhecimento. E isso tem me motivado, graças a Deus, até o dia de hoje. Legal. Quando é a chance de conhecer uma coisa nova, eu fico realmente bastante curioso. Show. Ainda me lembro dos meus 15 anos de idade, quando a gente tinha que fazer uma viagem e não dormia durante passar a noite em claro, porque a ansiedade não deixava. Verdade. Então, eu não sei se foi uns 15 ou 20 dias. Uhum. Eu queria ir antes, mas eles não deixaram. Não, fica aqui mais uns dias. Descansa, tal. Vamos ambientar? Minha tia. Aí fui para lá. Eu fiquei lá 12 dias, na cidade de Jacinto. Fiquei 12 dias lá e resolvi um negócio. Quem comprava as partes, na época era até um prefeito da cidade. Já tem bastante tempo, uns 15 anos que ele faleceu. E eu até fiquei triste porque tive uma experiência muito boa com ele, me acolheu tão bem como se fosse membro da família. Legal. Ele conheceu toda a minha família. Então ele morava lá e a família dele, esposa, filho, morava aqui em Belo Horizonte. Entendi. Então como ele conheceu meus avós, meus tios, ele me tratou como se fosse um membro da família. Uhum. Fiquei muito na casa dele. Eu acho que não tem problema eu dizer aqui. Ele me levou até num forró. E eu fui dançar a noite toda. Para nós que viemos do interior, né, João? A gente... dava valor a um forrozinho, uma poeirinha subindo, né, João? No distrito da cidade chamado Bom Jardim. Ficou aqui gravado, porque foi bom. Aliás, amor, se tem uma característica marcante do João, é a memória, viu? A cabeça dele é pequenininha, mas ele guarda tanta coisa aí dentro que eu fico impressionado. Mas, por favor, João, continua aí. Aí fiquei lá esses 12 dias e
resolver, né, os negócios lá. E além da recepção do povo, lembrando também que tem uma irmã do meu falecido tio, que é tio por consideração, que é casado com a minha tia, que mora aqui em Betim, que morava lá e também me acolheu, que ela era amiga da minha mãe de infância e considerava como parente também, a Dona Maria. Fiquei lá, foi uma experiência fantástica. Também vai no Rio Jacinto, também vai no Rio Jequitinhonha. Pesquei, eu gosto de pescar. Tive uma experiência muito boa, uma cidade pequena, acolhedora, um povo bom. E eu fiquei esse tempo lá e aprendi. E fiquei sempre assim. Eu acho que as raízes da gente é bom a gente conhecer, porque só a família do meu pai. Da minha mãe, eu só conhecia a minha avó, a mãe dela, e os tios e tias, e meu avô, o pai dela faleceu, eu era muito novo, não conheci. Então, quando eu cheguei lá, que todo mundo tratava a minha família, que é a família da minha mãe, como Ramos de Oliveira, mas lá eles são conhecidos como os Gavião. Então, quando eu cheguei lá, me chamava o Gaviãozinho, e eu gostei daquilo. Falei, no interior tem muito isso, né, João? Pois é, mas o que deixou claro que meus familiares lá eram pessoas do bem, né? Legal. E isso me deixou muito feliz lá, foi isso. Quando foi no dia de assinar o documento de procuração e o documento de compra e venda, que passar para o prefeito que havia comprado a parte da minha mãe, o juiz me chamou de Gaviãozinho. Eu lembro como hoje, de cabeça branca, ele falou assim: seja bem-vindo, Gaviãozinho. Eu lembro muito do seu tio fulano, do seu avô. Eu fiquei muito feliz. Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Bom. Legal. E aí você já ficou em definitivo aqui em Belo Horizonte ou você retornou lá pro Pará e depois veio definitivo? Como é que foi essa vinda definitiva sua para Belo Horizonte? Então, Eliseu, como eu disse, o meu tio me pediu para ficar de junho. Segundo ele, o ano já está acabando. Ele está na metade. Entendi. Fica comigo até o final do ano aqui, porque meio do ano você nunca veio para cá, tá passeando, você é jovem, tem que aproveitar a vida. Fica aqui. E esse tio foi o que te acolheu aqui, você ficou na casa dele, é isso? Na casa dele. Legal, legal. O esposo da minha tia de sangue, ele tio de consideração casado com minha tia. Aí fiquei na casa dele e trabalhando no trailer com ele. Aí fiquei até o final do ano. No final do ano, aí eu acho gerou uma dependência dele comigo. Entendi. Porque o meu tio entregou mesmo o trailer para mim, para eu resolver as coisas, tudo. E agora ele já não pensava em ter o trailer e não ter eu. Entendi. Aí falou: eu acho bobagem você voltar, você já está adaptado 6 meses. Você já está adaptado aqui, eu acho bobagem você voltar. Acho que é melhor você ficar aqui, aí você já vai estudar e fica aqui. E eu fiquei... Você já adaptado, ele já acostumado, acho que era mais um filho que ele já não queria perder mais, né, João? Consideração. Acho que sim, acho que essa consideração, mesmo ele tendo, se eu contar aqui, quantos filhos? 4... Não esquece ninguém não, porque se eles assistirem isso aqui depois você pode ter que pagar a conta. Mas vamos lá, são 4 homens e 3 mulheres, 7 filhos. Legal. Mesmo ele tendo 7 filhos, e ainda tinha dentro de casa 4, ainda tinha 4 solteiros, sim. Não, 3, que o Valdanilo casou, tinha 3 solteiros. Um rapaz, que é o Marval, e as 2 meninas. Entendi. E ele, mesmo assim, tudo quanto é lugar que ele ia, ele me chamava para ir junto. Adotou mais um filho, né? Até que Betim, na época, a cidade é muito pequena, não sei se você alcançou essa. Betim não tinha nada, gente. Se você precisar de comprar um eletrodoméstico, ou até uma roupa melhor, um calçado, você tinha que vir em Belo Horizonte, no centro. Entendi. E aí a gente vinha muito no centro, vinha muito com ele. Hoje desenvolveu tudo, né, João? Hoje tem tudo até nos bairros, né? Enfim, não precisa mais de... Só corroborando, né, o que eu falei aqui, quando eu mudei para minha casa solteiro, que eu fui comprar a minha primeira geladeira, meu primeiro fogão, eu tive que vir
aqui em Belo Horizonte, no centro, porque lá não tinha loja ainda que me oferecesse uma variedade de escolha. Eu tive Legal. que vir em Belo Horizonte. E aí, João, aí eu imagino que virou o ano, né, de 92 para 93. Você continuou trabalhando no trailer com ele? Quanto tempo você ficou no trailer? Como é que foi aí essa entrada sua no mercado de trabalho formal em Belo Horizonte, Fiquei em Minas? É isso aí, Eliseu. Aí eu fiquei no trailer até meados do ano com ele. Aí nessa época ele entrou em política e decidiu que tinha que vender o trailer. Entendi. Mas só vendia depois que eu arrumasse um emprego. Parece que foi combinado. Assim, quando ele falou em julho, já apareceu o meu primeiro emprego formal. Entendi. Em julho de 93. E a partir daí você ingressou no mercado... Isso, dia 3 de julho de 93. A memória do homem é boa mesmo, né? Ô, João, e aí o que foi? Você, em que ramo, em que segmento você iniciou? Isso é importante, João, eu gosto sempre de contar essas histórias, porque principalmente para os nossos conterrâneos nordestinos, né? Que às vezes estão vivendo na capital, ou até mesmo aqueles que pretendem migrar para a capital, enfim, para entender que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né, João? Que tem uma caminhada que precisa ser feita, mas se a gente não desistir e seguir firme no propósito, é possível a gente alcançar objetivos, não é isso, João? É verdade. A migração, eu hoje posso falar com propriedade, ela deve ser feita de forma bem programada, bem projetada, porque você, quando sai do seu habitat natural, você vai conviver em um habitat diferente, com culturas diferentes, com pessoas diferentes. A primeira coisa que você tem que estar aberto é a essa convivência com uma cultura totalmente diferente. Essa adaptação, né, Aí João? fala assim, mas nós estamos falando do mesmo país. Sim, estamos falando do mesmo país. Nosso país é um país continental, né? Para começar por aí. E se você vai ao norte do Brasil, vem ao centro-oeste, sudeste, onde estamos, ou vai ao sul, você vai ter um choque de cultura. Exato. Verdade. Pode ter certeza que vai. Então, quando você sai do seu habitat natural e vem para outro, você tem que estar programado para isso. Se você não tiver um projeto já na mente, que você vai encontrar coisas diferentes, esse impacto pode te trazer malefícios ao invés de benefícios. Uhum. Legal. Ô, João, e obviamente que você hoje é um cara que vive o extraordinário, né? Tem uma profissão, tá muito bem colocado no mercado de trabalho, tem uma família maravilhosa, como a gente já iniciou aqui o nosso papo. Mas o que você acha, João, que contribuiu para que você alcançasse esse sucesso todo? O que você fez nesse percurso? Você estudou? Você se preparou de que forma? Como é que foi esse passo a passo do João, né? Quando iniciou ali no mercado formal, até se consolidar no profissional que você é hoje? Eliseu, eu falei de projeto aqui agora há pouco. Então, tudo na vida sua você tem que ter um projeto. Você faz o seu projeto e busca recursos para chegar até onde você quer chegar. Legal. Mesmo tendo vindo do interior com pouco estudo, eu tracei esse projeto na minha mente, onde eu queria conseguir meus objetivos. E o primeiro deles foi estudar. Legal. Foi estudar. Depois que eu consegui emprego, o primeiro objetivo meu foi estudar. Legal. Isso é importante, João, a gente frisar, porque assim, eu acho que foi assim com você, foi assim comigo e talvez com a maioria dos nossos conterrâneos, né? A gente vem para cá e a gente precisa ou inverter a ordem, primeiro trabalhar, porque a gente precisa se sustentar, né? E depois estudar. Ou, às vezes, né, a segunda opção é você desbravar os dois caminhos ao mesmo tempo.
se for possível, assim como foi para mim, por exemplo, eu consegui trabalhar e estudar paralelamente. Mas isso só foi possível porque eu pude contar com pessoas assim como você, né, que foi aí o principal esteio aqui na minha vida aqui em Belo Horizonte, né? Então eu consegui fazer isso. Mas quando você fala, né, que você quando começou a trabalhar, que o seu foco era estudar, isso é importante que as pessoas entendam, né, João? Que o fato de você ter que trabalhar para se sustentar não significa dizer que você tem que abrir mão do estudo, né? Porque talvez, ou quase sempre, é o estudo que vai te possibilitar a mudar de rota, né? Em algum momento da vida, porque nem sempre a gente começa na vida profissional fazendo o que a gente mais agrada, fazendo o que a gente se enxerga no futuro profissionalmente, né? E aí só tem uma forma de mudar essa realidade, é o estudo, né, João? É verdade, é por isso que eu disse que eu pensei no emprego e no trabalho, que eu não podia estudar se eu não tivesse trabalho, eu não podia, até para sustentar, como você disse aí. Então, busquei o emprego primeiro e depois a escola para estudar, e sempre foi meu objetivo, estudar. Eu queria estudar, porque dentro do que eu queria na vida, eu enxergava que se eu não estudasse, eu não chegava onde eu queria chegar. Quando eu comecei a trabalhar, isso reforçou ainda mais essa ideia do estudo, porque eu queria crescer. Falei, olha, agora você alimentou o leão que estava fraco, agora você segura, porque senão ele vai querer te pegar. E foi isso que aconteceu. O cara não tinha emprego, nem perspectiva de emprego. Aprendi a trabalhar ali no trailer, depois fui trabalhar numa rede de churrascaria, né, como balconista. Legal. Então você entrou lá como balconista? Balconista da lanchonete da churrascaria, beira da BR-381. Legal. E quando eu cheguei lá, eu falei, não, agora eu vou estudar e eu vou arrumar um negócio melhor aqui. Legal. Não que seja nenhum demérito, né, João? Na verdade, e pensando ser assim, balconista, né? Mas é o objetivo de cada um, né? Melhorar para melhorar as condições, né, João? O faz-me rir. Exato. Se melhorar para chegar dentro dos objetivos que eu tinha traçado. Uhum. Eu precisava que aumentava o ganho. Legal. Para aumentar o ganho, eu tinha que sair da figura A para a figura B. Legal. Que eu tinha que sair de balconista para uma outra que me pagava melhor, mas ali dentro. E para isso você precisava se preparar, né, João? E o estudo costuma ser o processo mais curto para isso aí, né? É verdade. Eles iam o estudo e a dedicação, porque muitas vezes a pessoa estuda e pega uma certa arrogância dentro da empresa e aí não sobe por isso. Então aí você tem que ter dedicação e estudo. Exato. O que eu vejo aqui que é interessante é que tem um planejamento, né? Existe um planejamento, um desejo, uma vontade, e aí você se prepara para chegar no seu objetivo final. Legal. Né? Então o estudo ele foi um degrau, né, João, para você conseguir chegar aonde você queria chegar, né? Verdade. É legal, amor, quando você coloca isso aí, e eu sou muito, João, depois de alguns anos de experiência no mercado de trabalho, né? Alguns anos de experiência empreendendo, a própria formação acadêmica, né? Aliás, aqui estamos nós aqui 3 administradores, não é isso, João? E eu comecei a valorizar mais o processo, sabe, João? E aí a gente pode adaptar isso para qualquer coisa que a gente queira fazer ou viver. Por exemplo, o nosso casamento de 12 anos. Nós temos 12 anos de casados, mas nós vivemos 4 anos e meio, 4 anos e 8 meses de namoro. Então, olha o processo aí novamente. A gente se entendendo, alinhando o propósito, alinhando objetivos, né? E quando a gente tinha isso aí minimamente alinhado, nós decidimos nos casar e a coisa começou a fluir, né? E é muito bom a gente trazer esse tema aqui para o nosso bate-papo, João, porque um dos nossos propósitos aqui é contar boas histórias e gerar boas conexões, entendeu? Nós falávamos aqui, num episódio atrás, a Karine falava que ela iniciou a vida profissional dela de maneira informal,
na telemensagem da tia. Exatamente. E eu comecei de maneira informal lá aos 8, 10 anos de idade, ainda na lavoura, na roça, né? E graças a Deus nós chegamos até aqui. Então, o intuito, né, da gente trazer essa discussão aqui é para as pessoas entenderem que as coisas não acontecem da noite para o dia, né, João? Que precisa ter paciência, mas, sobretudo, precisa ter ação coordenada, né, João? Um dia após o outro, evoluindo a cada dia e por aí vai. Você é um cara estudioso e eu sempre me inspirei muito no Joãozinho, né, amor? E eu falo muito disso. Um Sim. cara extremamente estudioso, um cara que tem uma capacidade de memorização altíssima, algo que eu não tenho. Eu confesso para você, não é habilidade minha, não. Mas o João é um cara estudioso e esse é um entre os vários motivos pelo qual eu tenho uma admiração muito grande. Agora, me diz uma coisa, João. Você é um cara de rotina, João? Você é um cara que você tem horário para acordar, horário para iniciar o expediente seu, enfim, tem horário para praticar esporte, para fazer um hobby seu? Como é que é? Me conta um pouquinho da rotina do João. A rotina minha começa às 6 da manhã todos os dias, então é planejado, hora de levantar. Geralmente eu passo um pouquinho do horário de deitar, mas de levantar, não. Entendi. E tudo tem horário. Horário de praticar, hoje eu vou à academia, eu pratico esporte, mas já joguei bola, já fiz taekwondo. Mas eu vou parar um pouquinho só para dizer o seguinte, quando você falou que começou na lavoura, eu também comecei. Legal. Só que eu comecei a falar a partir de Sim. quando eu vim para cá. Aliás, eu acho que todo nordestino, né, João, que veio do interior, muito possível que você tenha começado a trabalhar duro na lavoura, assim como esses dois nordestinos aqui. Aí eu tenho horário para tudo. Eu quero chegar perto do que foi o meu pai. Meu pai era horário britânico. Legal. Meu horário de levantar é às 5, meu horário de almoçar é às 11. Era assim. E o horário dele, ele não largava a mão dele. Abria a mão de jeito nenhum. Eu chamo de horário britânico. Eu fico lembrando assim, com muita saudade do meu pai, que faleceu já há quase 90 anos, seu Eduardo Aragão. E fico lembrando dele, os horários. Então eu tenho a mesma mania de horário. É tudo planejado. Horário para trabalhar, mesmo nos dias de folga eu levanto o mesmo horário, que é para não perder o hábito. Eu acordo no mesmo horário. Eu gosto muito disso, João, o poder do hábito, né? O poder da rotina, isso transforma a vida. E eu gosto muito disso. Eu lembro quando... e aí já vamos entrar aqui, João, na parte do acolhimento. E eu já te explico o que eu chamo de acolhimento aqui. Eu me lembro quando eu tive a oportunidade de conviver com você, a gente gostava muito de ir ao cinema, né? Aliás, isso é um outro hobby seu, né, João? Não sei hoje como é que tá, se você tá conseguindo manter esse hábito, mas você era um cara que gostava muito de ir ao cinema, e a gente ia muito juntos, né? E aí eu me lembro que normalmente ali quando chegava na sexta-feira, você já alinhava aí esse lazer e sempre me perguntava, Eliseu, você tem estudo, cara, você tem dever de casa, trabalho da escola para fazer, enfim, sempre teve esse cuidado, sabe? Fazia o papel de pai. Exatamente, fazia o papel Irmão de mais pai. velho. Irmão mais velho. Tem idade pra ser pai, não, né? Não como irmão mais velho. Pois então. senhoras e senhores, mas aqui eu estou diante de um cara, amor, e você já sabe muito bem disso, e para quem não sabe, né, para as pessoas que vão nos assistir aqui, esse cara, ele significa na minha vida a continuidade de um sonho. É simplesmente isso. Quando eu cheguei aqui em Minas, eu também fui morar em Betim, né, lá na cidade que ele já morava, e eu cheguei aqui em 99. E aí no ano seguinte, eu simplesmente perdi o lugar de morar. De uma noite para um dia, eu fui despejado e esse cara me acolheu. Eu tinha um grande sonho de largar a vida dura, né, do
do interior, aquela vida sem muita perspectiva, e vim buscar uma vida diferente na cidade. E quando isso aconteceu, eu vivi um sonho, um ano, e aí logo em seguida esse sonho meio que virou um pesadelo, né? E aí foi que entrou o João e me acolheu na casa dele. Ô João, o que que te motivou naquele momento a acolher um segundo cara na sua casa, né? Porque o meu irmão já morava com você, de favor também. Só abrindo uma aspas aqui, eu gosto muito de ouvir essa história, eu já conheço, né, João? Mas eu gosto muito de ouvir essa história. Sim. E é bom contextualizar as pessoas também. Nós estamos aqui num episódio da série intitulada Gratidão, né? Perfeito, muito bem lembrado. E é o motivo pelo qual também o João é um dos nossos convidados aqui, né? Para você expressar a sua gratidão. Exatamente, amor. Em relação a isso. Muito bem colocado. E o João é o primeiro Aragão convidado no Aragão Cast, né? Então, João, é isso, meu caro. É uma forma aqui de expressar toda a minha gratidão que eu tenho por você e vou continuar tendo, tá? Mas eu queria entender com você o seguinte: o que te motivou a botar mais um cara pra dentro de casa? Enfim, cara, de onde é que você tirou essa generosidade toda aí? Eu acho que eu tenho ouvido você dizer várias vezes gratidão e me agradecer, e acabo ficando grato também a você, mas foi um complemento, porque primeiro seu irmão foi morar lá em casa, a convite meu, porque Legal. eu ia morar sozinho. Eu sou de uma família de 8 irmãos, e viver com 8 irmãos e agora morar sozinho, isso é um tédio. Acostumado com a casa cheia e de repente ninguém, né, João? Fiquei na casa da minha tia 6 anos. Foram 6 anos e 5 meses. E com a casa cheia de primos. E agora ter que morar sozinho. Vi que o Elias estava morando sozinho e pagando aluguel. Uhum. Agora eu convidei ele para morar lá em casa e não pagar aluguel. E viver lá em casa comigo para ser minha companhia. É como nós costumamos dizer, juntou a fome com a vontade de comer, né, João? Inclusive, muito das minhas ações, eu peço conselho à minha mãe. E até hoje eu peço. É até um segredo que eu estou falando aqui. Legal. Para vocês. Minha mãe está com 78 anos e eu faço questão de pedir conselhos para ela quando tem dúvida. Eu pedi o conselho a ela da época do Elias. Legal. E ela falou assim: muito bom que vai ser sua companhia. Show. Quando você apareceu precisando de abrigo, era mais uma companhia pra gente, era mais uma pessoa para ter dentro de casa. Tanto é que a gente passeava muito junto, saía muito junto, ia ao cinema. Hoje eu vou menos, mas gosto de filme até hoje. Hoje a gente tem mais recurso de ver filme sem sair de casa, né? A idade também deixa a gente mais preguiçoso. Mas é isso aí, eu acolhi para complementar, para completar uma necessidade também. Legal. Seria bom se a gente conseguisse contar todas as histórias aqui, né? Porque esses três têm histórias para contar, viu? E são histórias que fazem a gente se divertir. Uma época muito boa, né, João? E eu sou muito grato, João, de verdade, mais uma vez. Eu não tenho dúvida, João, que foi determinante na minha vida. Isso aqui poderia não estar acontecendo, João, se naquele momento, se você não tivesse sido generoso comigo. Então, assim, às vezes, João, as pessoas podem ouvir, né, e às vezes até você mesmo pode ouvir assim com ar de espanto: mas por que o Eliseu me agradece tanto? Cara, mas eu olho para trás e olho tudo que eu construí, tudo que eu conquistei, e o que é para mim, assim, mais importante, né, a família que eu construí, João. Cara, se você não tivesse aberto a porta da sua casa para mim naquele momento, isso tudo poderia não ter acontecido. Então, eu não posso deixar de ser grato nunca. De verdade. E assim, eu estou expressando isso aqui, mas é 1% do que tá, da gratidão que eu tenho no coração por você. Por tudo que você me proporcionou viver. Agora, amor, as histórias, né, do que aconteceu, de fato, né? Eu era um adolescente, o João era o irmão mais velho, aquele mais flexível, e o Elias é o meu irmão mais velho, né? Irmão biológico, mas era o cara mais sistemático. Então,
O Joãozinho e eu, a gente era como se fôssemos os irmãos mais novos, né, João? A gente tinha sempre Aqueles que davam mais trabalho, uma é isso, né? flexibilidade maior ali. E o João sempre, né, assumindo o papel de liderança dele ali, enfim. E sempre que eu, naquele ímpeto de adolescente, tentava pisar fora um pouquinho da linha, o João, com uma capacidade corretiva ímpar, né, me chamava no cantão, falava só pra mim, cara, é assim, assado, acho que você precisa rever essa e essa atitude, enfim. E eu também sou muito grato por isso, porque esses caras, o Joãozinho e o Elias, né, o meu irmão mais velho, como o João disse aqui no início, né, que também era para estar aqui hoje, né, mas por um motivo especial lá não pôde estar. Esses caras representam para mim referência de pai, referência de irmãos mais velhos, referências de homens, depois se tornaram referência como maridos, né, como pais dos filhos deles, né? Enfim, então por tudo isso, João, que eu te trouxe aqui hoje, né? Primeiro para a gente bater esse papo gostoso aqui, né? E para externar aqui toda a minha gratidão por você, João, e que hoje eu estendo essa gratidão à sua família, à sua esposa, que inclusive quando você começou a namorar, eu ainda morava com você, né? Verdade, Então eu verdade. pude conviver ali um pouco do início do relacionamento de vocês e vi a família linda que você construiu e depois eu também tive a oportunidade de construir a minha, né? E sempre com essas boas referências sua, do meu irmão e por aí vai. Então, mais uma vez, a minha gratidão, tá, João? Ô, João, nós já estamos aproximando aqui do término aqui desse nosso bate-papo, João. E agora eu tenho um momento aqui que nós vamos lançar isso aqui nesse episódio, tá? Que é um momento, João, de uma pergunta extraordinária. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou iniciar aqui pela pergunta e depois a gente vai para a segunda parte, tá? Quem é, João, a sua maior inspiração? Essa é a pergunta extraordinária por Joãozinho. Antes de responder a tua pergunta, só falar aqui, principalmente para a Karine e para quem for ver e ouvir o podcast, que nós impomos só uma regra básica para o Eliseu, não é que ele fosse assim, que nós escolhia quem podia levar em casa, amigos que a gente podia levar em casa. Eu acho que ele se recorda disso. Lembro demais da coisa. Essa regra básica foi para não deixar que ele se influenciasse com qualquer pessoa pela rua. Show. Não que ele fosse assim, mas eu creio que isso aí ajudou a ele no Deixar de ser, né? deixar, verdade. Eu me Muito lembro bem. muito bem, João, que essa foi uma das regras de convivência quando eu cheguei lá e quando ele me fez o convite para continuar, né? Porque em princípio eu perdi o lugar de morar, então eu fui para lá só para poder ficar uns 3 dias e comprar passagem de volta para o interior da Bahia. E quando o João, né, e o Elias concordaram da minha permanência, o João apresentou ali umas regras de convivência e essa foi uma delas. Regra essa, João, que eu trago para a vida, não é, amor? Verdade. Hoje nós temos essa regra, João, na nossa casa. As pessoas que entram na nossa casa são pessoas que a gente escolhe. E isso é muito bom que as pessoas entendam, né, João? Nós podemos escolher as pessoas que entram na nossa casa, né? E na nossa vida. E na nossa vida. também. Isso é muito importante. Então, a escolha dessas pessoas que caminham com a gente é muito importante, né? O ambiente que a gente convive é muito importante até pro nosso desenvolvimento pessoal, Exatamente. profissional e por aí vai. Mas, voltando, João, na pergunta extraordinária. Quem é sua maior inspiração? Hoje quem é a minha maior inspiração é a minha família, me inspirar neles para seguir. Mas antes eu tive uma inspiração de um primo, que você não conhece, que de lá do Pará, que trilhou um caminho assim como eu e botou os objetivos na vida dele e conseguiu. Legal, né? Legal. Eu, quando tracei meus objetivos, o primeiro deles era quando eu tivesse a pessoa para casar, eu tivesse
uma casa própria para colocar ela lá dentro. Legal. E cheguei lá, graças a Deus, com muito esforço cheguei. Muito bom. Muito bom. Você também é uma fonte de inspiração para mim. Hoje, olha o caminho reverso. Você é uma fonte de inspiração. Na verdade, vocês, tá, cara? Você também. Porque vocês buscaram um objetivo, tiveram alguns quebra-cabeça por ali, mas usaram como um aprendizado. Uhum. Né? Seu primeiro emprego formal, que foi na JBS lá, vendendo carne, e depois passou por outras corretoras de seguro até chegar onde você chegou. Você também, eu fiquei sabendo que trabalhou em bancos, né? Em corretora de banco, até... Exatamente. Até nós dissemos aqui no último episódio, né, Eliseu, que eu só sei falar de seguro, João. Eu só sei fazer seguro. Porque eu iniciei, na verdade. Eu tive outros como você, né? Que nós falamos aqui da telemensagem e outros, mas a minha experiência em si mesmo foi com seguros de uma corretora de seguros. Pois é, então, por isso que eu digo que vocês são minha inspiração nisso. Ele mexeu com venda de carne, depois foi para venda de planos de internet. Exato. Eu recordo. Exatamente. E depois trabalhou numa corretora... Numa locadora de veículos, né? Locadora de veículo e corretora de seguro, não era isso? Corretora de seguros não... Não, era só locadora. Já fui direto para nossa. E você, Karine, trabalhava numa corretora de seguro vendendo um plano de seguro aí. Exatamente, vendendo seguro. Vendendo seguro. Então, vocês tiveram por ali e usaram como aprendizado até chegar aonde vocês queriam chegar. E eu só tenho, primeiramente, a falar que eu vejo que vocês estão no caminho certo, não desistam, agradeçam a Deus e continue firme com você está, porque eu, como cliente seu, sou cliente. Sim. Exatamente, o João é cliente da KMF. Eu sou cliente da KMF já há um bom tempo e digo, sou cliente porque o trabalho é sério e honesto. Legal. Senão eu não estaria, mesmo sendo parente, não estaria, e você sabe. Com certeza. Perfeito, tá legal. Então é isso. Obrigado pelo feedback, João. Agora é o nosso momento gratidão, João. Eu queria que você compartilhasse conosco algo ou alguém que você é grato, assim como eu, né? Sou muito grato a você. Você pode compartilhar conosco alguém que você também tem muita gratidão? Eu sei que você deve ter muitas pessoas, mas enfim, você poderia mencionar uma delas pra gente? Assim como você, tá certo que foi o que aconteceu foi de forma diferente, mas praticamente igual. Eu fui acolhido também numa casa. Legal. A minha tia não me conhecia, mas sabendo que era sangue dela, me acolheu, me tratou como filho, inclusive me trata como filho até hoje. Faz questão de dizer que ela me considera como um filho até hoje. Legal. Então, a minha gratidão por ela é eterna. E pelo o esposo dela, que era tio meu só por consideração e também me acolheu e me considerou. Então, fui grato. Ele hoje já não está mais conosco, mas sou grato também a ele por o que ele fez comigo. Então, a ela, a meus primos, né, que não estão aqui presentes, mas que eu sou grato a todos eles, sou. A minha gratidão é eterna por isso. Maravilha. Isso é bonito, né, Eliseu? A gente tem que se espelhar também nessas pessoas, né? Exato. Que fazem o bem pra gente e a gente entender que a gente, quando pudermos, quando tivermos a oportunidade, que a gente possa também ser o canal, né? Para alguém, para alguma pessoa. Amor, e olha que legal. Ontem nós estávamos numa conversa descontraída, João, lá no escritório, e aí o assunto foi um e-mail que uma pessoa da equipe mandou, né? E aí eu vi o e-mail e falei, você tá transbordando felicidade, né? E qual que é o ponto, né? Eu acho que é exatamente isso, né, João? Você foi acolhido, em algum momento você acolheu, e hoje, né, eu também levo essa bandeira, né, de ajudar as pessoas da forma que eu puder, enfim. Mas é isso, eu acho que a gente só multiplica o que existe dentro da gente, né? Se a gente não É o que a gente conhece como a gentileza gera gentileza. Exatamente, né? Exatamente. Então, João, cara, muito legal. Muito legal. Assim, se eu pudesse, eu ficaria aqui mais 1 hora expressando a minha gratidão
por você. E eu acho que durante a vida eu vou continuar sendo grato a você por isso. Ô, João, nós já estamos iniciando aqui, ou melhor, caminhando aqui para os minutos finais do nosso podcast. Amor, você olhou para mim, você ia fazer alguma pergunta? Eu quero só agradecer o João também, porque Perfeito. Por você ser quem você é hoje, ele faz parte disso, né? Uhum. E por você fazer parte da minha vida. Então, assim, eu sou grata a você pela formação que o Eliseu teve, pelo caráter que ele teve, que você contribuiu também muito com isso, e por ter dado a oportunidade a ele de ficar aqui em Belo Horizonte e me conhecer. Legal. Se não poderia ter voltado e não tinha me conhecido, a gente não tinha a família linda que a gente tem. Eu tô pensando aqui. Né? Ele é que tinha perdido, viu? Uma morena bonita como você tinha arrumado outra em casal. Obrigada. Amor, você tá falando isso aí, e aí eu tô voltando um pouquinho atrás aqui, eu tô até entendendo que a gente foi um pouco ingrato, né, com o João, porque ele deveria ter sido convidado para ser nossos padrinhos de casamento, né? Verdade. Mas enfim, João, nós vamos te devolver isso de outra forma. Eu me sinto assim. Legal, ótimo. Eu me sinto padrinho. João, pra gente finalizar mesmo de verdade, João, eu queria que você fizesse aí em alguns segundos, né, até 1 minuto, se for o caso, as suas considerações finais, né, enfim, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que vão nos assistir aqui, para a gente caminhar para o final aqui desse bate-papo nosso. A mensagem que eu tenho a deixar é a que eu comecei lá no começo do podcast, quando eu disse que tem que ter planejamento. Para você chegar onde você quiser, tem que planejar. E você tem que planejar a sua carreira e ser honesto. Porque se você quiser chegar onde quiser, passando por cima dos outros, vai dar errado. Pode ter certeza disso. Legal. O Eliseu chegou onde chegou e está ainda caminhando para mais sucesso, junto com a esposa dele, a Karine, como eu disse, porque trabalha honesto, trabalha com afinco e com dedicação, e tudo de forma planejada. Por isso, eles chegaram onde chegaram e tenho certeza que vão alçar voo bem mais longos. Então, o que eu deixar para as pessoas é o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você mesmo. Legal. E depois planejar onde você quer chegar e ser honesto nessa caminhada. Show. É isso. Maravilha. Ô, João, obrigado pelo teu tempo, muito obrigado. Eu sei que não foi fácil, né, para você encaixar esse momento aqui no teu dia de folga. Enfim, eu quero agradecer aqui mais uma vez, João, pela tua presença. Leva um abraço para sua família, que eu amo muito, viu? Obrigado mesmo, de coração. Amor, obrigado mais uma vez pela tua companhia, que me alegra, que aquece meu coração, que me faz querer acordar todos os dias e lutar por conquistar muito mais, viu? Você me inspira a cada manhã. Obrigado, meu amor, por mais um podcast comigo. Eu que te agradeço. Que bom. Vamos só convidar o pessoal agora para se inscrever. Por favor, faça isso. Para se inscrever no nosso canal e não perder aí os próximos episódios. Ativar lá o sininho para que possam ficar atentos aí para os próximos episódios. Muito bem. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima semana, galera. E não se esqueça, extraordinário é viver com gratidão, propósito e, sobretudo, ação. Até a semana que vem. Valeu. É isso, até lá.